Boa noite. Nós estamos terminando, quer dizer, é o início do fim. Hoje é a primeira parte de um assunto e a gente termina a semana que vem, então, o capítulo 4 do livro de Efésios, que nós estamos... no começo foi um pouco mais rápido, mais acelerado, mas a gente podia ter gastado mais tempo também. Mas aí, quando entra na área prática, que tem a ver tudo com o nosso dia a dia, né? E isso são princípios eternos, não são princípios temporários ou situacionais, né? A gente não pode dizer para esses princípios que Paulo estabeleceu aqui como, isso era para aquela época, hoje é diferente. Não, são princípios que valem em todas as épocas depois de Gênesis e vai valer até a volta de Jesus Cristo. São princípios que tratam do nosso coração, do nosso viver, daquilo que nós éramos e depois daquilo que Cristo nos tornou. Então, Paulo começa, novamente eu estou repetindo, vocês acho que já até decoraram isso, né? Ele começa dizendo que nós não devemos mais viver do modo... acho que o meu está diferente do seu, Rosana. Vai aí para o viver de modo digno. Ok, vamos ficar aqui nesse mesmo aqui. Então, Paulo falou que nós devemos não mais viver como vivem os gentios, na sua ilusão, na sua vida que gera muita satisfação na cabeça deles, mas estão perdidos, ignorantes, não produzem nada de útil, na perspectiva de Deus. Mas muitas vezes a gente inveja, né, a situação em que as pessoas sem Deus estão vivendo. Parece que muitas vezes eles prosperam mais do que aquela pessoa que tenta viver de acordo com a vontade de Deus. Parece que dá tudo errado, parece que a vida fica mais difícil. Mas uma pessoa aí que não tem padrões, não tem princípios, elas muitas vezes conquistam coisas que são gostosas muito mais rápido do que a gente que tenta lutar e querer agradar a Deus em tudo. Então, Paulo fala, não vivam mais desse jeito, e agora vivam de modo digno. E ele começou a falar sobre os ídolos do coração, que é o gerador de todos os problemas da nossa vida, que a gente tem que remover, e apesar da conversão, apesar de crermos em Cristo, eles estão lá ainda, e agora essa exortação é porque agora nós temos capacidade, agora nós somos iluminados pelo Espírito Santo, nós entendemos a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece, nos apoia, né, nos dá aprovação quando nós fazemos algo que é de acordo com a palavra de Deus, e o Espírito Santo também nos atormenta, ele nos acusa, ele pega no nosso pé. Olha, não é assim, né? Eu estou aborrecido com esse comportamento seu. Então o Espírito Santo trabalha dessa forma na nossa vida, capacitando, nos ajudando, fortalecendo a lutar uma guerra muito dura, né? Se alguém promete para você que a vida cristã vai ser um mar de rosas, está prometendo algo que é irreal. É só olharmos para a vida de Jesus Cristo, a gente percebe que ele, sem pecado, sem a natureza pecaminosa, teve muitas dificuldades de enfrentar, viver uma vida que agradasse a Deus aqui. E aí Paulo fala que, por causa dos ídolos do coração, a gente deve, aquilo que era hábito, aquilo que era o nosso recurso básico, para nós sobrevivermos e agirmos e termos alguns sucessos, que é a mentira. A mentira é uma ferramenta. E, de acordo com os usos que a gente faz dessa ferramenta, ela se torna quase que um hábito. E ela se torna até um hábito escravizante. Nós não conseguimos fazer nada sem ou engrandecer, ou diminuir, ou acrescentar algo àquilo que é verdade. Tem pessoas que não conseguem. E Paulo fala, deixa a mentira, pare de mentir, e fale a verdade uns aos outros, principalmente no corpo de Cristo aqui, para que haja confiança, haja delícias nos relacionamentos. Vocês sabem muito bem o que a mentira provoca na vida de 2, 3, 4 pessoas ou numa comunidade, o quanto que ela é prejudicial. Paulo fala assim, irem-se, odeiem o mal, mas não pequem. Isto é, não odeiem o mal por causa da sua pessoa, mas odeiem o mal com aquilo que é referente à pessoa de Deus, aos princípios e à santidade de Deus.
E se surgir algum sentimento de ira errado no coração, resolva isso entre você e Deus antes do anoitecer. E se prejudicou outra pessoa, vai lá também e resolva. Paulo fala assim: deixe de roubar. Deixe de ser uma pessoa que usa subterfúgios para se apropriar de algo que não te pertence. Tem pessoas que usam ferramentas, né? Nós temos leis, em alguns países, nós temos leis em que pessoas que têm a justiça, deveriam servir a justiça, usam até essas leis para tirar, para surrupiar de outras pessoas. Isso eu não estou falando de corrupção, estou falando de leis, muitas vezes. Então Paulo fala assim: investigue isso. Zaqueu era um desses, ele estava ali diante de leis e usava até a própria lei para seu benefício próprio. Aí ele acordou para essa questão e aí se propôs a devolver 4 vezes mais tudo aquilo que não era dele. Então Paulo fala assim: e trabalhe com as suas próprias mãos, com gênero, com honestidade, com empenho. Mas não somente trabalhar para si, isso pode gerar depois de um tempo uma falta de propósito na vida, mas trabalhe para a sua manutenção e para que você seja generoso para conseguir ajudar pessoas que por alguma tragédia na vida não têm condições. Não saia nenhuma palavra com cheiro de peixe podre da sua boca. E sim, unicamente aquelas palavras que possam dar ânimo, palavras com graças, então edificar outras pessoas. Depois ele entra nesse assunto aqui, ele fala: sejam no final bondosos e compassivos, isto é, não haja amargura, não haja ira, cólera, e tudo aquilo que é ruim, que vai contaminar você e as outras pessoas, mas sejam bondosos, sejam compassivos. E aí ele dá uma receita do que significa nós sermos, não fazermos bondade, não fazermos compaixão, mas sermos. Isto é algo que vem do coração, termos esse caráter de sermos bondosos e compassivos. Algumas vezes pessoas muito maldosas, pessoas que não têm paixão nenhuma, elas exercem bondade, elas exercem compaixão. Por quê? Aquilo lá vai promover a fama delas. Então elas não são bondosas, elas não são compassivas, elas usam aquela atividade para se engrandecer e para ter uma forma. Acho que vocês já viram isso. Pessoas que usam de bondade para o seu próprio proveito, para o seu próprio egoísmo. Aqui Paulo fala: sejam bondosos. E ele mostra então como ser bondoso. Não sei qual que é o próximo, Zana, dá uma olhada aí. É o versículo, então vamos lá. Eu não sei porque que é o versículo, talvez. O próximo texto, Zana. Slide. Só aperta a setinha embaixo. Isso aqui é o que eu falei. Então, ok. Aí então Paulo fala, ele começa dizendo esse texto: não entristeça o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia que nos resgatará com a sua propriedade. Essa é a base daquilo que Paulo vai colocar para nós. Não ofendam o Espírito Santo que está em vocês, que o Espírito Santo é o selo, é a garantia, é aquilo que nós podemos depositar toda a confiança de que a nossa salvação vai ser completada. Isto é, Deus nos garantiu por causa dele mesmo. Ele veio fazer habitação em nós. E isso é garantia de que ele vai nos resgatar como sua propriedade. Então nós somos comprados por bom preço. Então, por causa disso, livrem-se, se desapeguem de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, cólera e da calúnia e de todo tipo de maldade. E, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Como? Perdoando-se como Deus os perdoou. Então, próximo slide. Aí é esse daqui. Aí o que acontece esse slide aqui é o resumo. A base para nós agirmos desse jeito é que o Espírito Santo está em nós, e se nós não agirmos de acordo com a exortação de Paulo, nós vamos aborrecer o Espírito Santo. Que a palavra aqui é entristeço, porque se usarmos só a palavra entristecer, parece que o Espírito Santo vai ficar lá moadinho no canto. Ai, estou triste. Não.
Nós estamos aborrecendo, ofendendo, desonrando o Deus que foi colocado em nós para... Jesus morreu por nós, nos resgatando. O Espírito Santo foi colocado em nós para garantir que a gente chegue até lá com Deus. Então nós estaremos ofendendo, desonrando esse Deus, se agirmos desse jeito, com amargura, raiva, ira, palavras ásperas, calúnia, maldades. E aí nós honraremos a Deus, se nós formos bondosos, compassivos e perdoando-se uns aos outros. E a pergunta que ficou na semana passada é: o que é mais difícil? Parece que parar de mentir, dá uma esforçada aí, eu consigo. Isso é uma tarefa difícil. Paulo começa primeiro com isso porque é difícil. A mentira é a filha do diabo. É onde que ele mais tem interesse em que a gente não abandone. A raiva já é que ele tinha falado lá, mentira, o roubar, que mais tinha aqui? Irar-se, palavras com feias. E aí, essas coisas, né, podem produzir amargura, raiva, ira, palavras ásperas, calúnia e maldade. Isto é, um sentimento não resolvido vai sendo alimentado e vai progredindo, vai aumentando como uma bola de neve, até chega ao final com todo tipo de maldades. Mas essas coisas são difíceis, mas dá para mim controlar. Eu muitas vezes tenho um certo controle, eu domino ali. A amargura surge, mas eu seguro ela. A ira surge, mas eu seguro. Porque eu não quero me parecer tão ruim assim. A ira eu seguro. Palavras ásperas eu recuo. A calúnia eu tento evitar um pouquinho. Todo tipo de maldade, isto é, vingança ou fazer alguma coisa mal contra alguém, eu posso me segurar. Dá aquele desejo, mas eu me seguro. Ser bondoso, muitas vezes até é vantajoso, como eu falei, né? Pode produzir até que as pessoas gostem de mim. Olha só, Ananias e Safira tentaram fazer assim. Eles venderam uma propriedade e queriam dar um valor lá, com o objetivo da igreja ter uma admiração por eles. Oh, como eles são bondosos, como eles são compassivos com as pessoas que estão em necessidades. Então é até fácil. Mas ser bondoso e compassivo, e não sendo essas coisas negativas, e ser bondoso e compassivo, e aí Paulo termina com perdoando-se, complicado. Porque todos nós já tivemos situações na nossa vida em que fomos ofendidos, fomos traídos, algumas vezes pessoas muito longe da gente. Então, fazer o quê, né? Eu esperava que a pessoa não ia fazer isso, mas fez, né? Então, tudo bem, eu aguento essa. E quanto mais vai se aproximando dos nossos relacionamentos, essas ofensas, elas começam a ficar mais difíceis de serem perdoadas. Quanto mais assim você entregou a sua intimidade, a sua lealdade, o seu empenho, a sua dedicação, e você é ofendido, fica mais difícil de perdoar. É mais difícil. E é interessante que a frase que nós temos, que podemos resumir aquilo que vamos tratar hoje, traz a ideia de que perdão não muda o passado. Perdão não vai lá no passado e passa uma borracha em tudo que aconteceu. As marcas estão lá. As feridas estão lá. Os prejuízos aconteceram. Não dá para mudar a história. Tem alguns filmes que, não sei se já viram esse filme, eu gosto disso aí, porque é interessante, que de repente dá para começar o dia de novo. Já viu esses filmes assim? E aí a pessoa aprende com aquele dia,
e ela já tenta evitar com que algumas coisas aconteçam. Mas sempre acontece uma outra coisa. Os autores são tão criativos que, se você muda uma coisa, vai piorar mais ainda, ou vai mudar e não vai dar naquilo que você queria, mostrando que a gente não tem controle sobre a história. Mas é somente para a gente pensar um pouquinho a respeito disso. Mas a nossa história, ela muitas vezes, e depende de cada um de nós aqui, alguns de nós têm uma intensidade maior, outras menores. Mas as marcas, as ofensas aconteceram. E aí, o perdão não muda o passado, mas ele engrandece o futuro. É isso que a gente aprende das Escrituras. Agora, quando Paulo, aqui em Efésios, capítulo 4, 32, ele fala assim: sejam bondosos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, a pergunta que fica: mas como que é isso? O que é perdão? Parece que nós somos pressionados. É colocado em nós um peso tão grande, tão ferrenho, de que a gente tem que perdoar. E algumas vezes nós entramos em crise, porque a ofensa, a situação é tão grande, tão dramática, e a gente não está conseguindo perdoar, e somos pressionados a perdoar, e aí passamos a conviver com uma culpa que nos destrói, porque não conseguimos perdoar. E aí vem tudo aquilo que é de sentimento ruim, transtornos, a gente passa a conviver e a viver debaixo disso. E o que é perdoar, então? É interessante que quando Paulo fala assim: sejam bondosos e compassivos, perdoando-se, isto é, ser bondoso e compassivo é praticar o perdão. É isso que Paulo está querendo que a gente chegue. Então, sejam bondosos e compassivos como? Perdoando-se uns aos outros. Como Deus em Cristo vos perdoou. Então, o perdão que Paulo está tratando aqui não é um perdão definido pelo mundo secular, pelos filósofos, pelos professores, pelos educadores, pela sociedade. O perdão que Paulo está querendo dizer é aquele perdão que Deus usou para conosco. Então, Paulo vai usar uma questão de base comparativa. Existem várias situações na Bíblia que nós temos base comparativas. Só por curiosidade, a gente vai ver algumas hoje aqui. Primeira, olha só aqui. Pois o Senhor corrige quem Ele ama. Então Deus corrige a todos que Ele ama. Assim como o Pai corrige a quem Ele quer bem. A base comparativa. O autor, provavelmente Salomão aqui, ele está querendo que a gente entenda que Deus nos corrige. Como assim? Da mesma forma que um pai que ama o seu filho, corrige. Um pai que ama o seu filho, ele não vai corrigir debaixo de ira, de sentimentos ruins. Ele vai usar uma disciplina proporcional, adequada, para trazer o filho mais perto dele, que aumente a sua confiança, aumente a sua dedicação e que ele perceba que Deus é fiel. Então Deus, o pai verdadeiro, o bom pai, ele não simplesmente corrige seu filho extravasando a sua ira, a sua frustração. O bom pai é aquele que não passa a mão na cabeça do filho, não elogia o filho, ou não tem problema. Não, ele traz o filho, porque ele sabe que se não houver a correção, vai ter problemas no futuro. Seu filho vai enfrentar problemas no futuro. Então é aquele pai que vislumbra o futuro do filho e faz uma correção adequada, firme, amorosa, justa, na proporção adequada do problema. É assim que Deus nos corrige. Então o autor está falando assim como, dessa forma. Outra comparação aqui é bem engraçado até. Como o vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita os seus chefes. É um texto que para nós parece que fumaça, vinagre nos dentes. Aqui está pensando talvez um dente cariado, com o canal exposto, né? E de repente você vai beber alguma coisa pensando que é água, você está bebendo vinagre. Então é um negócio que arde, que dói, que você sai correndo, gritando, pulando. Então,
essa irritação, você está com o olho cheio de fumaça, você quer sair daquele lugar. É a mesma proporção do que você delegar algo para alguém que é preguiçoso. Vai te aborrecer, vai te irritar, vai trazer dor para você. Percebe aqui a comparação? É isso que é base comparativa. Você estabelece um princípio. A ideia é que não delegue nada a ninguém que é preguiçoso. Vai arder os seus olhos, os seus dedos vão doer. Base comparativa. Outra base comparativa é na oração de Jesus do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Eu não sei se Jesus Cristo está sendo cínico aqui. Cinismo é uma prática de proclamar uma mensagem. Paulo usa muito de cinismo em 1 Coríntios com os corintianos. E aqui Jesus está falando, Pai, quando vocês orarem, orem assim. Jesus começa a oração desse jeito. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Gente, se eu colocar essa condição, eu estou frito. Se eu pedir para Deus me perdoar do jeito que eu perdoo as pessoas, eu estou em maus lençóis. Então Jesus começa aqui com o propósito, pensa bem na qualidade dos seus relacionamentos. Você quer algo fantástico de Deus, mas você não provê aquilo que é bom para as pessoas que te ofendem? Você lembra aquele homem que foi para o rico lá e falando, olha, minha dívida, e era a dívida de 2 dias de trabalho, por favor, me perdoa. E o homem rico deu voluntariamente, assim, perdão para ele. Não, está perdoado, pode ficar tranquilo. E esse homem saiu, desculpa, a dívida dele era de muitos dias, era imensa. Eu errei aqui, a dívida dele era imensa. E ele foi perdoado. Ele sai e encontrou uma pessoa que devia 2, 3 dias de trabalho. E ele chacoalhava, me paga aí, seu sem vergonha. E pulava o cara assim. O homem rico viu a atitude dele. O que fez? Trancafiou o cara. É quase isso que Jesus está falando assim. Eu tenho que ter consciência de que se eu estou querendo maravilhas de Deus, eu tenho que ser instrumento de maravilhas para outras pessoas. Jesus coloca uma condição aqui. Mateus 12:40 fala assim, aqui é uma coisa interessante, que mudou isso ao longo da história. Pois, olha o discurso de Jesus, assim como, da mesma forma que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus veio, se encarnou e estava vivo quando falou isso. A história de Jonas, nenhum judeu naquela época tinha dúvidas de que realmente Jonas tinha ficado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Todas as culturas lá da época, da região da Síria, tem figuras de que houve um homem ali que teve dentro do ventre de um peixe e participou daquela história lá. Então existem rastros históricos da existência de Jonas. E nenhuma pessoa na época de Jesus duvidava, tinha problemas com isso. Será que foi verdadeiro ou não? Então o que Jesus faz? Ele fala, da mesma forma que vocês acreditam que Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim acontecerá comigo. Eu estarei, o Filho do Homem estará no ventre da terra durante 3 dias e 3 noites. Será? E aí a ideia de Jesus depois de 3 dias e 3 noites, não estará mais no ventre da terra. A ideia é da ressurreição. Eles tiveram que escolher acreditar ou não na mensagem de Jesus. Só que daí, o que aconteceu? Jesus esteve 3 dias e 3 noites e depois não esteve mais. Saiu do ventre da terra. E hoje a gente não tem dúvidas. A história, a psicologia, a sociologia garantem para nós que Jesus esteve 3 dias e 3 noites. Hoje a dúvida é, será que Jonas esteve? Então esse texto aí, na época de Jesus, quando Jesus falou, a comparação servia para anunciar que Jesus estaria. Hoje,
essa comparação serve para nos mostrar que o fato que aconteceu com Jonas foi verdadeiro. E não somente porque Jesus é quem falou. Outra coisa que é interessante, que a gente está aguardando: como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Aqui Jesus está mostrando um pouco de como foi a sociedade, o pensamento, na época de Noé. Casavam-se, davam-se casamento. A ideia é que, sem responsabilidade nenhuma, só queriam viver a vida e curtir a vida, sem pensar em futuro, e Noé pregando, e eles não estavam nem aí, gozando, tirando sarro, irritando, depreciando Noé, achando que ele era um velhinho maluco, construindo um barco se nunca houve inundação, se nunca choveu. Que cara bobo. Jesus está falando, é justamente isso. Deus está trazendo as más notícias e as boas notícias, mas a sociedade, na época que Noé, que um pouquinho antes de eu vir, estará desse jeito, desprezando totalmente qualquer alerta, qualquer advertência de Deus, qualquer apelo para se preparar para a vinda de Deus. Então Jesus fala, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O que se faz hoje? Combate-se a ideia do dilúvio. Então, e as provas históricas, arqueológicas existem. Já encontraram pedaço da arca lá na montanha congelado. Percebe? Vários ensinos da Bíblia, principalmente do Provérbios, eles trazem essa questão de base comparativa. Outra base comparativa está em Marcos 12, 31. Jesus falando pergunta os mandamentos, ele fala assim, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele fala assim, o segundo é igualmente importante. É ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo. Alguém pergunta, como? Como você ama a si mesmo. Você cuida de você. Você zela por você. Você quer estar em primeiro lugar. Você tem todos os cuidados, desde ao dormir, ao levantar e durante todo o dia, com você. Você cuida de você. Então, ame ao próximo da mesma forma. A ideia aqui que surgiu ao longo do tempo, por causa do centro no ser humano, é o incentivo de que você deve amar você. Não, a Bíblia nunca fala. A Bíblia sempre combate essa ideia de que a gente deve amar a nós mesmos, porque a Bíblia sempre vai nos mostrar que a gente ama demais a nós mesmos. Nós amamos a nós mesmos mais do que o próprio Deus. É isso que a Bíblia combate. Então não se preocupe em tentar um dia, e se alguém falar, você não ama tanto você, ame mais a si mesmo. Não, pare com isso. Você já ama até demais disso. Isso daí é uma autodepreciação, é uma autocomiseração, tentando receber o valor de outras pessoas, porque nós já nos amamos demais. Por isso que Jesus fala, ame o seu próximo, como você já ama você demais. Só que aí Jesus muda ainda a base comparativa do amor ao próximo. Aí Jesus fala, um novo mandamento vos dou. Assim como eu vos amei, vocês devem amar aos outros, ao próximo. Complicou mais ou não? Antes, eu devia amar as pessoas como eu me amo. Tem algumas pessoas que têm um certo cuidado mais exacerbado que outras pessoas. Mas aí Jesus fala assim, não, agora eu vou dar um outro mandamento. Agora ame ao seu próximo como eu vos amei. A gente precisa saber como foi que Jesus nos amou. Como foi? Aí quando eu sei, eu descubro como foi esse amor de Jesus por mim. Aquele Filipenses fala que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e morrendo como homem, servindo como escravo, e morrendo como bandido, simplesmente para me salvar. Eu nunca vou conseguir entender profundamente esse amor de Jesus por mim. E Ele nos apela para que eu use essa base daquilo que é o amor dele por mim, para amar aos outros.
E é isso que, então, a base comparativa que Paulo faz em Efésios 4,32. Ele fala assim: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou. E como Deus os perdoou? Em Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco o que é um pouco a característica do perdão. Mas, em geral, o perdão é quando você recebeu uma ofensa e, de forma justa, toda ofensa tem que ser punida, tem que haver uma retaliação. Isso é justiça. A justiça é quando o mal recebe a sua recompensa, o seu salário. O salário do pecado é a morte. Isso é justiça. E Deus, sendo totalmente santo, totalmente justiça, Ele precisa eliminar e punir o mal. Antes de Moisés, a lei de Italião, ou o código de Hammurabi, ele tinha essa questão da justiça. Olho por olho, dente por dente, boi por boi. A lei mosaica pegou esses valores, incluiu na Constituição da nação de Israel e acrescentou a possibilidade da redenção, da remissão. Isto é, uma possibilidade de que a pessoa que furou o olho da outra pessoa tivesse a possibilidade de não receber o merecido castigo. Então a lei mosaica ela já está apontando para uma solução. De que o criminoso, o homem ímpio, maligno, aquele que cometeu a ofensa, ele pode escapar do castigo. Agora, se Deus foi ofendido e ele não pune o ofensor, ele seria então considerado injusto. Nós não falamos isso direto. Quando de repente um colega de trabalho faz uma coisa ruim e o chefe faz que não viu nada, não está nem aí. Isso é injustiça, nós clamamos. E de repente você não fez nada, você recebe uma punição porque alguém mentiu, ou o chefe pensou, ou não gostou do seu jeito, e não tem nada a ver, você não está errado, você vai falar que isso é injustiça. Então Deus não pode empurrar a ofensa, o mal, para debaixo do tapete. Então é por isso que nessa frase vem assim: perdoando-se como Deus os perdoou. Agora ele é justo, ele não pode perdoar, mas ele pode perdoar em Cristo. Cristo deu o lastro para que Deus legalmente, juridicamente, pudesse não dar aquilo que nós merecemos. Então Deus não deu, Deus não furou os nossos olhos, Deus não cortou as nossas mãos, Deus não tirou alguma coisa que nós merecíamos, que era a morte. Deus não deu. E não somente Deus não deu, mas Ele deu algo que a gente não merecia. Ele deu uma nova natureza, Ele nos cobriu de graça, Ele nos reconciliou. O livro de Efésios no começo fala, Ele nos aproximou, Ele fez de nós um só povo. Quer dizer, aquilo que Deus não somente não deu aquilo que nós merecíamos, mas deu aquilo que a gente não merecia. E se não fosse por Cristo, e se não fosse em Cristo, Deus seria injusto. Então isso já ajuda a gente a entender o que é esse perdão que Paulo está falando. Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então o perdão genuíno, verdadeiro, o lastro, para mim e para você, vai ser a obra que Cristo fez na cruz. Porque toda ofensa merece ser punida. Então, se eu perdoo alguém, não é porque, se eu perdoo, se não for em Cristo, eu estou sendo injusto, porque a pessoa merece receber a ofensa. Se um juiz, ele perdoa alguém, com todas as provas
que são verdadeiras contra aquela pessoa, ele perdoa, ele está sendo injusto. Ele precisa de um lastro. E nós temos esse lastro. Se a gente perdoasse sem ser Jesus, nós estaríamos sendo infiéis à justiça. Mas nós temos esse lastro. Da forma que Deus nos perdoou, então também nós podemos perdoar, porque o lastro é Jesus. Palavras que falam sobre perdão, que são traduzidas por perdão na Bíblia, são, pelo menos tem 5 palavras, e elas nos ajudam a entender o que é o perdão. Domingo que vem a gente vai trazer implicações do perdão, então com relação à memória, com relações à emoção, relação à obediência e algumas definições melhores. Mas só para a gente trabalhar um pouco sobre isso. Olha só que coisa, não sei se é coincidência o que é, mas a primeira palavra que é em hebraico, que ela é traduzida 13 vezes por perdão, é a palavra nasa. Nassá seria a melhor produção. Mas a gente olha assim, está escrito NASA. O que é NASA? Algumas vezes tem uns filminhos no YouTube assim, de algum brasileiro inventando alguma coisa, e fala, como que eles escrevem? Isso aqui tem que ir para a NASA? O que é? A NASA tem que investigar o brasileiro. Oi? A NASA tem que investigar. A NASA tem que investigar e verificar o brasileiro, porque é criativo. A função da NASA, qual a função principal da NASA, aquela instituição nos Estados Unidos? É mandar o foguete para o espaço. A ideia é de levantar. Olha a coincidência aqui. A palavra NASA significa levantar. Está perdoar é quando aquela pessoa que te ofendeu, ela caiu. Ela está caída. Ela cometeu um problema sério. Então, eu sou um instrumento de Deus, mesmo sendo ofendido, eu sou um instrumento de Deus para levantar essa pessoa para viver de novo. O irmão de José e os seus irmãos fizeram um mal tão grande para ele. Ele era adolescente ainda, mas por causa de inveja, por causa de ciúmes dos pais, eles quiseram matar ele, mas depois pesou a consciência, aí venderam para uns mercadores de escravos. Aí toda a história, acontece 2 histórias paralelas. Ele é separado ali, nem dá tchau para o seu pai, nada, nem se despede da sua família. Ele é vendido como escravo e vai trabalhar no Egito como escravo. Daqui a pouco, por causa do seu trabalho fiel, ele vai seguindo, vai crescendo e se torna até gerente da casa de um homem rico, mas depois a mulher inventa uma história, ele é preso por 13, 14 anos. Aí revela sonhos lá, e do padeiro e do copeiro, e de repente o Faraó tem um sonho, um pesadelo à noite, um desses homens fala, tem um cara lá que sabe, aí ele vai lá, o Faraó manda ele lá, e ele se torna o segundo homem mais importante do Egito, com toda a autoridade, e fazendo o Egito prosperar do dia para a noite, assim. Enquanto isso, o seu pai sofrendo por causa de uma mentira, que os irmãos falaram que José tinha sido morto por causa de um animal feroz. Veio os anos de pobreza, de fome, e por causa de José, o único lugar que tinha comida armazenada era o Egito. Os irmãos de José vão lá. E José reconhece eles, mas José está um pouco está mais velho, está caracterizado como egípcio, com uma esposa egípcia. José reconhece eles. E José fala algumas palavras muito interessantes, né? Deus me trouxe adiante de vocês. Na hora que eles encontram José, eles reconhecem primeiro aquele peso que eles carregaram todo aquele tempo de mentir para o seu pai e ver o seu pai sofrendo, o pai deles sofrendo por causa da mentira deles, pela perda do irmão. Agora encontram José com toda a autoridade na mão. Agora, né, complicou tudo. E aí José levanta eles. E ele usa a palavra, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou em bem.
Deus me enviou adiante de vocês. Isto é, o que vocês fizeram é responsabilidade sua, mas Deus usou o mal para fazer o bem. Para mim e para vocês. Não foi gostoso. Então, José levantou, recuperou seus irmãos. E eles voltam correndo agora com uma notícia de ter que falar a verdade com seu pai. E aí toda a família de José foi para o Egito, se tornou a elite, a burocracia, a aristocracia lá no Egito, desfrutando de tudo aquilo que era bom. José, ele podia matar, podia se vingar, tinha todo direito, era só falar para as pessoas, olha, esses caras aí, é só contar a história para qualquer ministro da justiça lá do Egito, que eles falaram, pode matar agora? Pode. Estaria no direito, seria justo. Mas ele usa um lastro, que o lastro é Deus. Ele fala assim, Deus me trouxe adiante de vocês. Ele já pensava no processo de redenção, que Deus um dia iria pagar um lastro, para que ele pudesse ser justo com os irmãos, levantando os irmãos. Outra palavra é cafar. Dessa palavra, ela aparece 10 vezes no Antigo Testamento, vem a palavra cobrir. Está muito relacionado ao tabernáculo, ao templo. É aquele momento que a Arca da Aliança, que era uma caixa de ouro e de madeira por dentro, tinha 3 objetos dentro dessa arca, dessa caixa, que representavam a ofensa do homem para com Deus, que eram as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão. Deus deu a moralidade, a espiritualidade, a constituição para o povo, Deus deu o alimento para o povo, a providência para o povo, a provisão para o povo, e Deus deu a liderança para o povo. Deus estabeleceu como o povo deveria ser conduzido. Então, dentro dessa arca, dessa caixa com ouro e madeira dentro, tem esses 3 objetos que representam a ofensa, o ofensor contra Deus, o rebelde contra Deus. Existia uma tampa. E nessa tampa tinha 2 anjos representando a justiça e santidade de Deus, que olhavam para dentro da arca. E ao olhar para dentro da arca, surgia a ira santa de Deus, justa, porque está ali, naqueles 3 objetos, o homem, que ofendeu ao Deus eterno. E esses querubins, eles produzem a ira santa e justa de Deus, que ao olhar para dentro, proclamam morte, destruição. Mas querubins estão anexados, estão grudados, estão fixados, estão soldados numa tampa, que é a chamada tampa da propiciação. Aonde lá fora um animal inocente, puro, perfeito, era imolado. O pecador tinha que impor as mãos, não era o sacerdote, o próprio pecador, o homem que oferecia o sacrifício por ele, para a família dele. Ele ia lá, levava a sua ovelhinha, a ovelhinha precisava passar por um cacurim, por uma verificação se estava perfeita e pura. Daí o homem colocava as suas próprias mãos e degolava o animal. Esse sangue caía ali, o sacerdote pegava esse sangue e ia na arca e aspergia, molhava essa tampa da arca com sangue. Então agora a justiça de Deus e a santidade de Deus, através dos querubins, olham para dentro da arca, já não conseguem enxergar antes as tábuas da lei, o cajado e o maná. Estão lá, mas eles estão cobertos por um sangue inocente. Houve a morte. A santidade e justiça de Deus proclamava, precisa haver morte. A justiça tem que ser feita. E agora eles olham, houve a morte. O pecador está lá. Ele não foi extinguido, ele não foi eliminado. Ele continua sendo pecador. Mas agora um sangue cobre ele. E a justiça e santidade de Deus removem a ira. E passam a agir com graça. Em direção àqueles objetos que representam o homem pecador. Essa palavra representa o perdão completo de Deus. Não somente Deus empurrou para debaixo do tapete. Não, houve necessidade de um inocente pagar o preço. Houve necessidade de um lastro,
de um depósito que pudesse ser o tamanho de quem foi ofendido. Dessa palavra kafar, vem a palavra kippá. Já viram essa palavra? Kippá. Já viram judeus? Judeus geralmente têm um nariz um pouquinho mais avantajado assim. E alguns falam que é porque o ar é de graça, né? Então o judeu gosta tudo de levar vantagem, né? Mas o kippá é aquele solitel, acho que é isso o nome daquele negócio. É um chapeuzinho redondo que ele coloca aqui. É uma lembrança de que eu só estarei vivo e só sobreviverei nessa vida e continuo a minha jornada nessa vida porque Deus me cobriu. Porque Deus kafar comigo. Então, tanto Naz e kafar, elas representam assim de forma muito perfeita e bonita essa qualidade do perdão de Deus. Existe outra palavra, salá, que 45 vezes é traduzida por perdão também. Ela quer trazer a ideia de restaurar, trazer de volta. Você lembra o pai? Que o filho pediu, pai, chegou para o filho mais novo, chegou, pai, para mim o senhor já morreu. Eu considero você como se fosse uma pessoa que estivesse morta. Então, já que morreu, me dá a herança. Ao pedir a herança, ele está fazendo essa declaração. Porque só pede herança quando a pessoa morreu. Para mim, pai, isso não tem valor nenhum, eu vou cuidar da minha vida, então aquilo que é meu, que já estava esperado, me dá aqui que eu vou embora. E aí, quando aquele filho passa por aquele processo e vem, e o pai vê ele ao longe, o pai sai correndo, o abraça. O filho ainda, pai, me faz como um dos seus trabalhadores. Não, está aqui o anel. O pai o levantou, a mesma condição de sempre. Colocou roupas da família. E matou um animal para celebrar essa volta. Essa ideia de restaurar, trazer de volta. Isso é perdão. A FIEM está a ideia de deixar ir. O que é essa ideia aqui? A ideia é que quando alguém ofende a gente, ela passa a ser uma mochila, que a gente toma banho, dorme, acorda, trabalha, janta, toma banho, dorme, acorda. Você não tira mais essa mochila. Essa pessoa gruda em você. Esse é um problema de toda ofensa. A ofensa, por causa da ofensa, o ofensor, ele passa a viver em você. E você vive em função dele. Verdade ou não? Você só pensa nele. Suas emoções é determinado pelos seus pensamentos a respeito do ofensor. Você não consegue desgrudar. Está dirigindo o carro, pode colocar uma música que for, você está pensando no ofensor e na ofensa, no ofensor e na ofensa. E você fala, por favor, eu quero parar. Você para um pouquinho, daqui a pouco, volta. Caramba, que coisa, que tragédia. Por que é isso? E aí, aquilo que Paulo falou, não haja nenhuma amargura, ira, cólera, e de repente, se isso não é tratado, se torna uma amargura, uma ira, uma cólera, e no final se torna as piores das maldades. Você passa a se tornar uma pessoa que você nem imagina que um dia você seria capaz de ser. Você passa, o homem que está com um ofensor grudado em si, ele passa a agir até de forma surpreendente, até a respeito dele mesmo. Ele fala, ele faz, ele produz coisas, ele pensa as coisas que ele fala. Puxa, eu não pensei que ia me tornar tão mal assim. Por isso o apelo da Bíblia é nós aplicarmos esse tipo de perdão à fêmea. Deixa ir. Deixa ir. Desgruda. Sai. Para você ter vida novamente. Então, uma das coisas do perdão, no caso de Deus, não. A nossa ofensa nunca vai mudar nada em Deus.
A nossa ofensa nunca vai mudar nada de Deus. Mas por causa da ofensa produz uma culpa contra o ofensor. Mas no nosso caso, no nosso relacionamento humanos, o não perdoar, muitas vezes, e na maioria das vezes, traz mais malefícios para quem tem que perdoar. Atrapalha até a adoração. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai. Reconcilia com o teu irmão, então volta. Atrapalha a adoração coletiva, atrapalha o nosso relacionamento com Deus, as nossas deduções a respeito das verdades bíblicas ficam todas atrapalhadas. Nós passamos a pensar coisas que a gente nunca imaginava. Tira o sossego, tira a nossa paz, o nosso corpo sofre, a nossa mente sofre, o nosso rendimento sofre. E a gente passa a viver uma vida miserável. Então, o apelo dessa palavra firme é: deixa ir. Agora, nós não podemos deixar ir sem ter um lastro. Mas agora o crente tem um lastro, eu tenho um lastro. Cristo morreu pela pessoa, então posso deixar ela ir. Ela vai trabalhar com Deus. Ah, mas deixa. O lastro nós temos. Por isso que Paulo fala: perdoando-vos uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Então nós vamos perdoar em Cristo. E a palavra carizomai aparece 22 vezes no Novo Testamento. A ideia de ser gracioso. Agir ainda com graça. É interessante que em Romanos 12, Paulo fala assim: se pois o teu inimigo tiver fome, faz o quê? Dá-lhe de beber, né? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Até aqui tudo bem, certo? O cara teve fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de comer. Já é difícil, já é complicado. Se o teu inimigo é uma oportunidade, quer dizer que ele está numa situação complicada. E aí você fala: normalmente a gente fala, bem feito. Agora, isso é castigo de Deus. A gente até espiritualiza quando as pessoas passam dificuldade, aquelas pessoas que estão com problema contra você. E aí Paulo fala: se o teu inimigo, alguém te ofendeu, se você que causou algum mal com você, essa é a ideia de inimigo aqui. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E aí Paulo fala: por quê? Porque fazendo assim, vocês... Não, ele fala assim: porque fazendo assim, vocês amontoarão brasas vivas em sua cabeça, na cabeça dele. Porque, sendo gracioso com o inimigo, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Legal, gostei da ideia. Né? A pessoa amontoar brasas vivas na cabeça do inimigo, oh Deus, boa ideia. Só que era um costume bem antigo, essa expressão de amontoar brasas vivas na sua cabeça. É quando alguém cometeu, vamos supor, eu faço alguma coisa errada contra a Ana. E eu lá, né? A Ana está me carregando todo dia para lá e para cá, sofrendo com minha ofensa e tal. E eu sou duro aqui, não vou pedir perdão para ela. Estou nem aqui, estou nem aí. Estou durão aqui comigo. E de repente eu tenho uma necessidade, e ela vem voluntariamente, sem eu pedir, e me ajuda. Vem aquela desconfiança, assim e tal. Mas aí eu percebo que é uma ajuda generosa, uma ajuda voluntariosa, uma ajuda sincera. E aí aquela culpa que eu já tinha, mas por causa do orgulho, começa a ser tirada dos alicerces, começa a ruir. E aí eu sinto, então, realmente a culpa, e o quanto ela é preciosa, o quanto ela foi boa, e o quanto a ofensa foi grave para ela, e agora eu quero me reconciliar.
E aí então, o costume daquela época, quando havia, eu tenho que mostrar para a Ana, de alguma forma, que eu estou arrependido, que eu sinto o peso da minha culpa e eu quero que ela me perdoe. Então a forma daquela época era pegar uma bacia, colocar brasas vivas e ir até a pessoa e falar: olha, eu estou sofrendo, por favor, me perdoe. Então, essa ideia. Paulo não está querendo que os caras coloquem brasa viva, mas a ideia é que quando você retorna o mal com o bem, isso pode curar o ofensor. Então você olha para a necessidade do ofensor de eliminar aquela culpa e se tornar um perdoado. Então você vai gerar nele o arrependimento, não o remorso. Nós vamos semana que vem dar uma estudada qual a diferença entre arrependimento e remorso. Então esse é o apelo dessa palavra. É desse jeito que Deus nos perdoa. E é isso que Deus faz conosco. Algumas vezes nós ofendemos a Deus, na maioria a gente ofende a Deus, e aí a gente está pensando: eu tenho medo de sair de casa porque Deus vai furar o meu pneu. Eu tenho medo de fazer qualquer coisa. Então você fica assim meio prevenido, né? Vamos viajar? Não. Você fica com medo. Que Deus é Deus Todo-Poderoso. E de repente acontece uma coisa muito graciosa, uma bondade, uma generosidade, uma surpresa assim, que você sabe que vem de Deus. Aquilo não aconteceria se não fosse de Deus. Mas justamente agora que eu ofendi a Deus, é assim que na maior parte das vezes Deus age. E aí o que a gente faz? A gente chega lá e aqueles 3 dias que a gente manteve em penitência, né? Mesmo sentindo a culpa do pecado, a gente se mantém duro ali, não quer se dobrar diante de Deus. Nessas horas, quando a gente recebe tanta bondade, a gente chega diante de Deus, derrama o coração, abre o nosso coração. Por isso que a ideia é que Deus nos coroa de graça e misericórdia. Por quê? Ele quer ver corações constantemente contritos a Ele. Jesus falou que num templo, na sinagoga, estava um homem, religioso, e ele batia no coração. E também do lado tinha um homem publicano, que cobrava impostos, era traidor da prata e roubava. E esse judeu religioso batia na pessoa: Senhor, muito obrigado que eu não sou que nem essa pessoa. E o religioso: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta: quem foi justificado? Quem que recebeu o perdão de Deus? Então, esse é o propósito de Deus. Deus quer nos justificar a todo dia. Ele nos justificou para a salvação eterna, mas Ele quer que o nosso coração esteja constantemente sendo purificado e limpo, e que a gente tira as amarras que prendem os ofensores, e também Ele quer tirar de nós aquela culpa que nós ofendemos alguém e por causa da nossa dureza do coração nós não vamos lá nos reconciliar. Então, o instrumento que Deus, na maioria das vezes, usa é nos coroar, nos preencher e nos dar graça. Ele vai fazer isso uma vez, vai fazer 2 vezes, vai fazer 3 vezes. Mas quando ele sentir, e ele percebe, e ele sabe, que por causa da graça dele, nosso coração se endureceu mais, então ele pode usar de uma outra forma, de um outro método, um pouco mais dolorido. E aí, o objetivo é sempre nos trazer para perto dele. Tem o Salmo 130, que ele representa muito essa questão de uma pessoa que ofendeu e de uma pessoa que foi ofendido. Talvez esse salmo, ele foi o salmo que Jonas, depois de estar rebelde contra Deus, depois de desobedecer a Deus, depois de gastar uma passagem, depois de estar dormindo tranquilamente no fundo do navio, depois de ser acusado, de cair sobre ele a culpa do seu erro, depois de ser acusado pelos marinheiros, depois de ser jogado fora pelos marinheiros, depois de ter entrado no ventre do peixe, lá no ventre do peixe ele clamou essa oração do Salmo 130. Nessa oração aqui a gente vê o desejo de voltar a reconciliar-se com Deus.
e o reconhecimento de que Deus, sendo justo, Ele tem um lastro para me perdoar e para fazer com que eu volte à santidade novamente. Veja o que o salmista escreveu aqui: das profundezas do desespero. Então imagine Jonas, é isso que ele fala: das profundezas clamei ao Senhor, das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti. Escuta a minha voz, ó Deus, dá ouvido à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Eis aqui uma boa pergunta. Se o Senhor mantivesse um registro dos nossos pecados, quem sobreviveria? Ah, só o pastor. Joga fora essa ideia. Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a Te temer. O perdão de Deus não é para a gente escapar de punição e... Sabe aquele cara liso, né? Opa, escapei dessa, legal. Obrigado, Deus, estamos aí. Não é isso. A graça de Deus que nos cobre com perdão, que nos perdoa, que nos livra do mal, é para que a gente aprenda a confiar nele, nos seus caminhos, no que Ele quer que a gente vivamos. Espero no Senhor, sim, porque eu temo ao Senhor, eu espero nele. Espero nele em sua palavra. Aqui a ideia de que Deus falou: eu te perdoei, eu vou te perdoar, eu vou te dar uma nova vida. E as coisas não acontecem. Na maior parte das vezes, eu peço perdão a Deus, mas não me sinto perdoado. Até o contrário, o meu coração ainda continua me acusando. Pessoas continuam me acusando. Aí eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou confiar em Deus ou não? Eu vou esperar em Deus ou não? Mesmo que meu coração diga que não. Então eu tenho que... Olha o que o salmista fala: eu espero no Senhor, espero nele, e eu espero na sua palavra. Eu não posso confiar em algo que Deus não prometeu. Eu não posso ter um pensamento positivo sobre algo que eu quero, que Deus em nenhum momento falou e não está registrado na sua palavra. Isso não é fé. Mas se Deus falou que aquele que crer em Cristo terá a vida eterna, espere a vida eterna. Creia, mesmo que o seu coração tenha dúvidas. Deposite essa confiança. É o que ele fala: eu depositei minha esperança na palavra de Deus. Anseio pelo Senhor, eu quero Ele, eu quero trazer Ele toda hora para mim, mais que as sentinelas anseio pelo amanhecer. Sabe o que é sentinela? Os sentinelas eram homens, soldados que eram colocados à noite nos muros e tinham que ficar vigiando. Era tenso, era terrível, porque qualquer flecha podia os matar. Então eles esperavam que nenhum bandido e que o sono não os vencesse, que eles pudessem exercer um trabalho fiel, porque se eles fracassassem, toda a cidade seria destruída. Então o salmista fala: eu anseio pelo Senhor, eu quero que Ele volte logo, mais que as sentinelas anseio pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseio pelo amanhecer. 2 vezes ele faz isso. E ele termina no versículo 7 e 8: ó Israel, ó igreja, ponha a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor, há graça, há misericórdia. A ideia do amor aqui é a palavra resde, amor leal, amor resde, amor compromisso, amor fiel, amor fidelidade. Deus assumiu um compromisso de nos perdoar em Cristo Jesus. Não crer agora é a maior ofensa. Pois no Senhor há amor e transbordante redenção. A redenção é: Ele nos levanta, Ele nos cobre, Ele manda ir embora a nossa ofensa através do bode expiatório. No dia de Yom Kippur, 2 bodes eram sacrificados. Um era morto, o outro recebia a imposição de mãos dos sacerdotes e era solto no deserto para levar embora para sempre. A ideia é que Deus pega os nossos pecados e manda longe de nós. E é aqui que Davi termina: Ele próprio, Deus,
resgatará Israel de todos os seus pecados. O que é resgatar? Resgate é pagar um preço. É alguém que estava sequestrado, estava preso, e havia necessidade de se pagar um preço. O próprio, não será o homem que pagará esse preço da libertação, da redenção. Não será uma outra pessoa. O próprio Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, vai pagar o preço para nos livrar do pecado. Aqui, esse salmo está cheio do clamor de alguém que tem pecado e também do perdão que Deus nos dá. Então, perdoai-vos uns aos outros. É através do lastro de Jesus Cristo, daquilo que Deus fez, e agir dessa forma com que Deus fez. Muitas vezes pagando o preço, mandando embora o pecado, cobrindo a pessoa, levantando a pessoa e enchendo ela de bênçãos que vêm de Deus. Eu sei que talvez na sua cabeça tenha alguns grilos, e domingo que vem a gente vai tocar nesse assunto. Existe diferença entre redenção e absolvição? Será que é necessário a pessoa, para ser perdoada, fazer alguma coisa? Tem alguns grilos sobre perdão que a gente vai trabalhar domingo que vem. Amém? Espero que você já comece a se libertar, né? A viver um coração leve, um coração tranquilo, e desfrutar da paz que somente o Senhor pode dar.